Olá pessoal, eu sou o Renato. Em nossa última aula, apresentei a função PROC-X. Hoje vou me aprofundar mais nessa função, explicando com detalhes o seu funcionamento. Se você não assistiu a aula anterior, onde eu apresentei a função PROC-X, clica no card que vai aparecer aqui em cima no vídeo. Você poderá estar fazendo o download desta planilha em nosso site, que está abaixo na descrição do vídeo. Se você está gostando, curte, compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o canal e mostra para o YouTube que nossos vídeos são relevantes. Se você tem alguma sugestão de aula ou tem uma dúvida, escreve nos comentários. Nossa equipe está pronta para te ajudar. Vamos então para a função PROC-X? Nós vimos na aula anterior que uma grande vantagem da função PROC-X é podermos pesquisar tanto em colunas à direita como em colunas à esquerda. Na função PROC-V, isso não era possível. A função PROC-X também traz mais argumentos em sua função, o que dá mais flexibilidade e dinamismo a ela. Então, vamos falar um pouco sobre a sintaxe da função? O primeiro argumento da função PROC-X é pesquisa-valor. É qualquer informação que você queira pesquisar, número ou texto. O segundo argumento é pesquisa-matriz. É o intervalo onde a função irá encontrar o valor pesquisa, podendo ser um valor exato ou aproximado, conforme determinarmos. A terceira argumento é matriz retorno. Intervalo que irá trazer o valor procurado. Uma grande vantagem sobre a função PROC-V é que em sua função exigia o número da coluna, que deveria estar à direita do valor procurado. Na função PROC-X, podemos pesquisar colunas à esquerda e isso dá muito mais flexibilidade à função. Estes três primeiros argumentos da função PROC-X são obrigatórios. Os argumentos que veremos agora são opcionais, mas que permitirão pesquisas mais avançadas. Então, o quarto argumento é se não encontrada. Aqui nós podemos inserir o valor de retorno, caso o Excel não encontre o valor pesquisado, dispensando o uso de uma segunda função. O quinto argumento é modo correspondência. Por padrão é usado um valor exato, zero ou falso, como na função PROC-V, dispensando a colocação deste argumento se for o caso. Mas também nos oferece mais três opções: menos 1 para o valor exato ou próximo do item menor, 1 para o valor exato ou próximo ao item maior, ou 2 para a correspondência de caractere coringa. E o sexto argumento da função PROC-X é modo pesquisa. Aqui podemos definir se queremos uma pesquisa de cima para baixo, que é o padrão, ou se queremos uma pesquisa de baixo para cima, ou ainda uma pesquisa binária, crescente ou decrescente. No vídeo de prática, o exercício de prática de hoje, nós vamos deixar somente o caractere coringa e a pesquisa, o modo pesquisa, para uma próxima aula. Vamos então para o exemplo prático? Bom pessoal, aqui eu tenho uma planilha pequena para que nós possamos exemplificar bem aqui a função PROC-X e os seus argumentos. Bom, uma tabela aqui com representantes, suas vendas, o estado em que eles pertencem e algum código deles. E aqui eu já deixei as funções já à mostra para ficar mais fácil para me explicar para vocês. Então olha lá, aqui nesse primeiro exercício eu quero trazer o código conforme o vendedor ou representante que estiver na célula G1. Então na célula G2 eu quero que traga o código dele, que é o que está me pedindo ali. Então vamos inserir a função PROC-X. Então olha lá, aqui eu deixei um exemplo da função igual, PROC-X. Qual é o nosso valor de procura? Nosso valor de procura é G1, o nome do representante. Ponto e vírgula. O nosso matriz de procura, onde está o nosso valor de pesquisa, é C2 a C15, ou seja, onde está o nome dos representantes. Ponto e vírgula. A nossa pesquisa matriz, ou melhor, nossa matriz retorno. Nossa matriz retorno é o código, ou seja, do A2 ao A15. Ponto e vírgula. E aqui no
terceiro argumento, no quarto argumento dessa função, eu vou colocar o quê? Se caso nenhuma dessas seja encontrada nenhuma informação, ninguém com o nome Cláudia Cerqueira, vai vir não existe. Então vamos ver na prática isso como é que funciona. Então, igual procx. Então aqui, o pesquisa valor. Pesquisa valor é o nome da representante. Ponto e vírgula. Agora nos pede que a pesquisa matriz. A pesquisa matriz tem que ser a coluna onde conste o nome Cláudia Cerqueira. Então, é o nome dos representantes. Vou selecionar aqui, então, a coluna com os representantes. Ponto e vírgula. Agora nos pede a matriz de retorno, ou seja, o que eu quero que venha para cá? O código. Então, eu vou selecionar agora, então, a coluna do código. E vejam que a coluna do código está à esquerda, né, da matriz de procura. Ponto e vírgula. Bom, agora ele pegou, se não for encontrado, ou seja, se não tiver Cláudia Cerqueira aqui, o que eu trago? O que ele quer que eu traga para cá? Eu vou colocar aqui, então, entre aspas duplas, porque é um texto, não existe. Fecho aspas. E os outros argumentos eu não vou colocar. Tá? Neste caso não é necessário, porque vai encontrar um valor exato. Eu poderia colocar aqui ponto e vírgula 0, mas por padrão, na função procx, ele sempre procura um valor exato se eu não colocar nada. Eu vou deixar ali o 0, então, fecho o parênteses e dou um Enter. Então ali, Cláudia Cerqueira, o código dela é RP01. Cláudia Cerqueira, o código então RP01. Se eu colocar aqui um outro nome, Fabiano de Andrade, Fabiano de Andrade, ele vai trazer então o código RP02, então RP02. Bom, agora o que nos pede aqui? A venda, né, conforme o representante estiver selecionado lá. Então, muito bem, então olha lá, igual procx, o valor de pesquisa. O valor de pesquisa é o representante, ponto e vírgula. Minha pesquisa matriz é onde estão os nomes dos representantes. Ponto e vírgula. Matriz de retorno, ou seja, o que eu quero que venha para cá? A venda. Então, eu seleciono a coluna onde estão as vendas deles. Ponto e vírgula. E o que eu quero que traga para cá caso não seja encontrado nada? Neste caso aqui, eu quero que venha 0. Então, venda 0. O vendedor não foi encontrado, então eu quero que coloque 0. Então eu coloco 0, ponto e vírgula. Eu vou colocar o 0, não é necessário, mas eu vou colocar aqui a questão só didática. Fecho parênteses e dou um Enter. Então ali, a venda do Fabiano de Andrade foi R$ 845.118,77, conforme está ali na nossa tabela. E aqui está a função que está inserida ali, tá? Para vocês ficarem mais claro, para vocês visualizarem então o que foi colocado ali naquela célula. Aqui eu quero que venha o quê? Eu quero que venha o estado, tá? Então o estado conforme o representante. Então o Fabiano de Andrade é do estado de Amapá. Então, olha lá, igual procx. Meu pesquisa valor é o nome do representante, ponto e vírgula. Minha pesquisa matriz é onde está o nome dele, ponto e vírgula. A matriz de retorno é o estado, então eu seleciono a coluna onde estão os estados, ponto e vírgula. Se ele não encontrar o que é para trazer, neste caso eu vou querer que deixe em branco, né? Não coloque nada nesta célula se não encontrar um valor exato. Então agora eu posso fechar parênteses e dou um Enter. Então está ali. Fabiano de Andrade é do Amapá. Se eu trocar para Vanessa dos Santos, Vanessa dos Santos, então ele vai me trazer o valor de venda da Vanessa e o estado do Amazonas, que é o estado da Vanessa. Bom, na sequência aqui, então, o que ele tem que me trazer aqui? O imposto referente ao valor da venda. Nós vamos usar também a função procx, só que neste caso aqui nós vamos colocar mais um argumento. Então, igual procx. A pesquisa valor, neste caso aqui, vai ser a venda, ponto e vírgula.
A pesquisa matriz vai ser aonde estão os valores de imposto sobre a venda, ponto e vírgula. A matriz de retorno é a alíquota que deve ser aplicada sobre este valor de venda, ponto e vírgula. Mas agora eu não posso botar um valor exato, porque se eu colocar o valor exato não vai encontrar nada, porque os valores de venda não coincidem com os valores dessa tabela. Então aqui eu tenho que colocar ou menos 1 ou 1. Neste caso aqui eu vou colocar menos 1, que ele vai procurar o quê? Um valor exato ou menor, mais próximo do valor procurado. Então olha lá. Aqui no caso eu teria que colocar ainda, se não encontrado, neste caso eu vou colocar 0, ponto e vírgula, então, e menos 1. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, 3%. Ó. Então, a venda foi 782 mil. O valor mais próximo, menor, é 400 mil reais. Então, a alíquota é de 3%. De 400 mil reais até 799.999,99 centavos, o valor de alíquota é 3%. Então, está correto o que ele trouxe para nós. Agora aqui eu vou fazer a mesma situação, porém eu vou usar como argumento o 1. Então, olha lá, igual PROC X. Pesquisa valor é a venda, ponto e vírgula. A pesquisa matriz é onde estão os valores para o imposto sobre a venda, ponto e vírgula. Nossa matriz de retorno são as alíquotas, ponto e vírgula. Se não tiver nenhum valor, eu quero que traga 0, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o 1. O 1 vai me trazer a correspondência exata ou o maior valor mais próximo do valor procurado. Então, 1, fecho o parênteses e dou um Enter. Então, ele trouxe ali 3,5%. Ou seja, se a gente fizer aqui visualmente, a gente vai ver que nesse caso aqui prejudica um pouco o cálculo, porque veja bem, o valor mais alto acima dele é 800 mil reais. Na verdade, esta venda não chegou a 800 mil reais. Então aqui nos traz um valor distorcido, tá? Porque até 799.999,99 é 3%. Só a partir de 800 mil reais que seria 13,5%. Se eu colocar aqui, ó, vamos botar alguém que tenha 1 milhão de mais de venda. Vamos botar aqui a Fátima Pereira. Fátima Pereira. Então a Fátima Pereira, opa, coloquei alguma coisa errada. Ah, coloquei no lugar errado ali. Só um pouquinho, deixa eu só arrumar aqui. Vou colocar aqui Fátima Pereira. Então a Fátima Pereira, ela teve uma venda de R$ 1.234.876. Ela é de Pernambuco e ela tem mais de 1 milhão, ou seja, a alíquota é de 4%. Veja aqui, ó, na casa do imposto, onde nós usamos com valor, né, colocamos como argumento o número 1, ou seja, o maior valor, o exato ou o maior valor, ele trouxe 0. Por quê? Porque não tem valor superior a 1 milhão. Como ela vendeu mais de 1 milhão, ele não encontrou nada. Neste caso aqui, então, ele traz 0. Também não fica correto, tá? E vamos colocar aqui, caso eu coloque, né, um nome que não exista. Vamos colocar aqui um nome que não existe. Vamos colocar aqui Reni. Olha só, então eu botei um valor que não existe na nossa tabela. Então ele trouxe para nós aqui, ó, não existe. Aqui eu tinha pedido que ele colocasse 0, ele colocou 0. No estado eu pedi que ele colocasse vazio, ou seja, não colocasse nada, ele colocou nada. No imposto ele trouxe 0 para nós, né? Tá correto. E aqui onde eu coloquei 1 também ele trouxe errado, porque ele buscou um valor, né, maior, então ele considerou, né, R$1 ali. Então, pessoal, vocês veem que neste caso aqui não tem como utilizar o número 1. Teria que só utilizar o valor exato ou menor, mais aproximado, para que não gere um erro aqui. Então, neste caso aqui, eu até vou pintar de vermelho para que fique, né, marcando que esteja com o valor errado. Tá? Eu vou colocar aqui então agora para finalizar um vendedor que existe. Eu vou colocar aqui o Carlos Vargas e ele vai nos trazer então ali, opa, coloquei errado de novo, Carlos Vargas,
Então ele trouxe para nós ali o valor vendido de 1.010.000 com 765 do estado de Maranhão e a alíquota é 4%. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas vocês deixem nos comentários para nós. Um grande abraço a todos, até a semana que vem.